quando o consumo de drogas não atinge apenas a vida do usuário e vira caso de polícia? Em 2006, foi aprovada uma nova lei antidrogas que aumentou as penas para o traficante e mudou o tratamento dado ao usuário. Antes dessa nova legislação, que é a Lei 11.343 de 2006, havia outra legislação, que é a Lei 6368, que é uma legislação bem antiga, de 76, então já havia anseios de estudiosos, tanto da parte policial como questões relacionadas à saúde, da modificação dessa legislação, que anteriormente estabelecia uma pena de prisão e hoje já não estabelece essa pena de prisão. Estabelece 3 tipos de pena, que não são penas de prisão: prestação de serviço à comunidade, comparecimento obrigatório a cursos e advertências por parte do juiz sobre os efeitos do uso de entorpecentes. De acordo com as circunstâncias, você pode caracterizar como posse desse material para uso ou posse desse material para tráfico. Então, se for considerado um usuário, a análise por parte do delegado é levado para a delegacia de polícia, o delegado analisa, verificando que aquele material é um material entorpecente, tem que ter um laudo pericial, um determinado laudo prévio que estabelece a lei, feito um registro de ocorrência. Esse registro de ocorrência é encaminhado ao juizado especial, onde o juizado especial criminal, onde o juiz vai estabelecer, de acordo com a análise das circunstâncias que a pessoa foi presa, da própria personalidade da pessoa, qual a medida que ele vai adotar ao caso concreto. Só no município do Rio de Janeiro, cerca de 800 jovens são encaminhados todos os meses para os juizados especiais criminais, onde um juiz determina a pena que eles vão ter que cumprir por terem sido flagrados com drogas. Traçando até um passo a passo do processo aqui no juizado no Rio de Janeiro. O usuário de drogas é entrevistado por essa equipe multidisciplinar, o processo vai ao Ministério Público, que vai ler o resultado dessa entrevista, onde vai ter a sugestão de uma ou outra medida ser adequada, vai propor que essa medida seja encaminhada ao usuário de drogas através de transação penal, ou seja, um acordo entre ele, Estado acusador, e o usuário de drogas, que vai resolver o processo sem que ele seja pronunciado como culpado ou inocente, sem que haja um juízo de valor sobre uma acusação do Ministério Público. Superada essa fase ou não cumprida essa transação penal, o Ministério Público oferece uma denúncia descrevendo o fato que é criminoso, que é, segundo o artigo 28, adquirir, guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização legal ou desacordo de determinação legal. Vai descrever esse fato, o juiz vai marcar uma audiência e aí vai ouvir testemunhas para saber se o usuário estava com a droga, se não estava com a droga, em que condições ele foi detido com aquela droga e vai proferir uma sentença. O que o judiciário faz, o que a lei me autoriza a fazer, é criar janelas de oportunidade para que o usuário de drogas, através das medidas que eu vou aplicar dentro do judiciário, tenha contato com quem realmente faz o tratamento e desperte nele necessidade, a criação da demanda pelo tratamento. O Brasil é o maior consumidor de anfetaminas do mundo e a dependência desta droga lícita pode começar num consultório médico. Elas pegam as primeiras receitas no endocrinologista para emagrecer. O Brasil tem um culto à beleza, à magreza, ao corpo, que extrapola qualquer bom senso. E aí desde muito cedo, as meninas começam a procurar médicos para obter receitas para consumir anfetamina. E daí começam a consumir por conta própria, em grandes quantidades. A anfetamina provoca problemas cardíacos, de hipertensão, pode dar em algumas pessoas problemas de alteração mental, de alucinações, de delírios. Não é coisa que se brinque, não. Ou alterações muito grandes de comportamento, né? São meninas que consomem muita anfetamina e aí começam a ter problemas na escola, problemas em casa, uma irritabilidade enorme, arrumam briga por qualquer coisa, né? Mas sempre com o objetivo de emagrecer. Sem perceber que a anfetamina só emagrece no início, porque você tem uma tolerância, depois de um tempo não emagrece mais. Anabela toma medicamentos para emagrecer há mais de 10 anos. Você foi aquela pessoa que engordava e emagrecia. Então, naquele desespero de não querer ficar gorda, vou querer tomar um remédio para perder apetite. Eu tenho hipoglicemia, descobri isso tem uns
2 anos mais ou menos, e a maior, assim, probabilidade é que tenha sido disso. Porque eu tomo, paro, e aí dá uma disfunção hormonal esse tipo de remédio. E aí eu tomo um remédio para hipoglicemia, que é justamente porque também faz engordar a hipoglicemia. Que é pior, eu adquiri uma doença que justamente me impede de emagrecer também. O que eu ganhei com isso? Só perdas de peso, assim, efêmeras, né? De 6 meses, de alguns meses, que eu acho que não compensa. Então eu não sou um exemplo para ninguém. Medicamentos para emagrecer e álcool são as drogas lícitas preferidas pelas mulheres, que ainda enfrentam o preconceito na hora de pedir ajuda. Os homens ainda são levados pela companheira, né? Em relação às mulheres é diferente. Primeiro porque as mulheres em geral têm um companheiro também dependente. Segundo porque o companheiro se opõe ao tratamento também, né? Tem vergonha. Diferente a visão da sociedade da mulher, do homem dependente, do que a visão da sociedade em relação ao companheiro de uma mulher dependente, né? A sociedade é muito cruel com as mulheres. Existe um preconceito muito grande contra as mulheres. Então elas são levadas ou pelos pais ou pelos filhos. Os filhos levam muitas vezes as mães a procurar ajuda. Seja álcool ou qualquer outra droga, lícita ou ilícita, o caminho da recuperação é difícil. No passado, acreditava-se que os hospitais psiquiátricos eram os locais adequados para o tratamento de dependentes. Hoje já se pensa de outra forma. Os hospitais psiquiátricos convencionais não são bons para o atendimento do dependente químico. Não são bons. Não tem funcionado bem. Acaba se criando uma situação que é um beco sem saída, porque ele vai para lá e depois, ao ter alta, essa alta não foi trabalhada no sentido da sua reintegração social. O problema principal é o dia a dia da vida daquele sujeito. A desintoxicação, digamos assim, é a parte mais fácil. A desintoxicação, saída do consumo da droga. O desafio é difícil exatamente porque nós queremos compatibilizar a liberdade, o direito de viver na sociedade, com um problema grave que é a dependência química. Então é preciso tratar a dependência química não no sentido do isolamento, mas no sentido da recuperação com reabilitação, como nós chamamos, e reintegração social.